Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na liturgia de hoje, vamos meditar sobre Jesus, sumo sacerdote solidário. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 1 até 10, está escrito que todo sumo sacerdote é tirado no meio dos homens e é instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer os dons, o sacrifício pelos pecados. Essa leitura nos apresenta o sentido, a essência da missão de um sacerdote, do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que é Jesus. A sua missão nasce primeiro no meio dos homens, no meio das pessoas que ele conhece, no meio das pessoas que têm a mesma condição com que ele compartilha a humanidade, as pessoas cujo ele conhece muito bem as dores, os problemas. E a sua missão consiste também em atender esse povo, em representar este povo diante de Deus, em oferecer o sacrifício diante de Deus para os pecados deste povo. Essa leitura puxa mais para a humanidade de Jesus. Quer dizer que a missão que Jesus recebeu, ele a recebeu no meio do povo que ele tem. Mas a compaixão que ele tem com o povo, também a compaixão que ele compartilhou ou compartilha com o povo. A missão encontra sentido só se essa missão volta para servir. Se essa missão só é para os irmãos. Ninguém recebe uma vocação, ninguém recebe de Deus uma missão para si mesmo, para a autossatisfação, para a autoconsolação. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos muito. O sumo sacerdote é tirado no meio dos homens, mas também é instituído para os homens. Irmão, uma pessoa na sociedade que nasceu no conforto, que nunca teve contato com alguém que passa necessidade, que passa fome, que nunca também passou fome, não sabe a definição do que é passar fome. E uma pessoa desse também tem pouca preocupação em atender alguém que tem fome. Essa pessoa até pode pensar que fome é uma brincadeira, fome é um mito. Essa leitura vem explicar o sentido do ministério de Jesus. Ele se encarnou, veio viver no meio de nós, viver com os homens para compartilhar a condição humana, menos o pecado. Compartilhando a condição humana, o sofrimento, e ele também se sente como homem e vai para atender as pessoas. Toda vocação é sempre dom de Deus em favor dos irmãos. No Evangelho, a grande discussão sobre o jejum. Os fariseus e os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: por que nós jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? Jesus responde: quando os amigos do noivo estão com o noivo, eles não precisam jejuar. Só quando o noivo será tirado, que eles podem jejuar. E para explicar, para explicitar esta resposta, ou para explicitar o porquê é que seus discípulos não jejuam, Jesus disse: o vinho novo só pode ser guardado dentro de odres novos.
O vinho velho só pode ser guardado nos odres velhos. Se colocar o vinho novo dentro de odres velhos, vai explodir. E também roupa velha não aguenta o pano novo, senão vai rasgar. Esse provérbio, essa fala de Jesus quer explicar o porquê do jejum. O que representa aqui, irmãos e irmãs, o vinho novo? O vinho novo representa, primeiro, Jesus Cristo, o Espírito novo que Jesus trouxe, a mentalidade nova do reino de Deus que Jesus trouxe. O que representa aqui odres velho? Odre velho representa pessoas do antigo, assim, a antiga aliança, as pessoas que têm o antigo mandamento, o judaísmo. E o vinho velho também representa os ensinamentos antigos. Mas por que é que o vinho novo explode odres velhos? É porque a mentalidade nova que Jesus trouxe é difícil ser entendida pelas pessoas que ainda têm os ensinamentos, a mentalidade velha do judaísmo. Neste caso aqui, os fariseus e discípulos de João Batista são odres velhos. Eles têm dentro deles o espírito velho do judaísmo, razão pela qual eles jejuam, não entendem, eles se escandalizam porque os discípulos de Jesus não estão jejuando. Só que Jesus vem explicar o porquê. Eles jejuavam para apressar pela piedade a vinda do Messias. Isso é o sentido do jejum no Antigo Testamento. O povo jejuava para apressar a vinda do Messias. Mas o Messias já chegou. Os discípulos de Jesus não têm razão de jejuar mais, porque o Messias já está no meio deles. Então quer dizer que os discípulos de Jesus fazem o que eles sabem. É uma prática que eles sabem o que fazem. Mas os fariseus e discípulos de João Batista, eles estão praticando uma coisa, eles não sabem o porquê. Não sabem mais o porquê, estão perdidos. Jesus vem chamar a atenção a uma prática religiosa consciente. Se é verdade, mentalidade nova geralmente ameaça, atrapalha. Mas nós precisamos configurar a nossa mente, acolher essa mentalidade nova, que é assim maneira para nós de viver e também nos atualizar. Para terminar, toda a vocação é para servir os irmãos. E nós precisamos também ser, como discípulos de Jesus, odres novos que acolhem vinho novo.